Na verdade, tudo isso é um sintoma, um sinal que o diabo está com medo de você. Alguém já tentou pegar um rato? O rato vai fora de você, está coado, fica assim nas frestas. Aí você vai atacar o rato pula em você, porque está com medo de morrer. Então ele pula. É uma coisa. Mas eu gostaria de compartilhar aqui algo que Deus tem colocado no meu coração, poderoso, e tem a ver também com a casa cheia. Porque você quer ver o diabo com medo, é a casa cheia. Você quer ver o diabo desesperado, é a casa cheia. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 4, nós vamos ler aqui muitos versículos, só para você entender o contexto, o princípio, para você aplicar na sua vida. Mas se você for ver, começando lá na vida de Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão, assim como fez para você. Às vezes Deus não fez uma promessa para você, mas a promessa que fez para Abraão está sobre a sua vida, e é mais do que suficiente. Se eu receber, se eu estou disposto, se o Deus permitir eu viver a promessa que Ele liberou para Abraão, eu não preciso de mais nada. E nós precisamos entender isso. Tem pessoas que têm promessas específicas, conseguem entender, perceber, entender. Mas a palavra de Deus fala que Deus ele liberou uma promessa sobre a vida de Abraão. Essa promessa é sobre a sua vida também, sobre a minha. Alguém lembra qual que é a promessa? Sim ou não? Tem pessoas que falam que a promessa é a terra de Canaã, mas não é só a terra de Canaã a promessa. A terra de Canaã foi a primeira promessa a ser cumprida. Mas é interessante que a palavra de Deus fala, o que ele fala? Que ele ia levar ele para uma terra que mana leite e mel, uma terra distante, que ele não conhece, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí depois ele fala, ali eu vou te fazer uma nação grande. Você vai abençoar as outras nações. Aqueles que te abençoarem vão ser abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem vão ser amaldiçoados. Então você pode, por que o diabo, toda vez que ele se levanta contra você, você é abençoado e o diabo cai? Em tudo, pode perceber, porque essa é a promessa de Abraão para a vida dele e para a sua vida também, porque nós somos filhos da promessa. Então quando o diabo se levanta contra você, de alguma forma tentando te amaldiçoar, pressionar, te resistindo, a palavra de Deus fala que que tudo isso vem contra o próprio diabo. E a palavra de Deus fala que essa foi a promessa de Abraão, que Deus liberou para Abraão, que ele seria o quê? Que ele iria viver numa terra poderosa, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde ele ia crescer e tal. Ele não falou onde seria o crescimento, mas uma das promessas era a terra de Canaã. E se você for ver, começar a ver então uma promessa qualquer é a terra de Canaã, e a outra promessa o que é? É que ele seria uma nação grande, ele seria uma igreja grande. A promessa para ele, o que é? Você vai ser uma célula numerosa, a sua rede vai ser numerosa, o seu empreendimento vai crescer muito. Essa foi a promessa de Deus para Abraão, não só da terra, mas também aonde ele habitar. Em outras palavras, onde você vai estar, a casa vai estar cheia, lotada. E a palavra de Deus fala que, aí continua a história, aí fala que ele vai ajudar Ló, tem um momento, uma circunstância que ele se separa de Ló, e Deus fala para Abraão, olha lá para o leste, para o oeste, olha para todos os lados, aonde você está pisando é a terra da promessa, é Canaã. Então na verdade, não foi muito tempo, Abraão já tinha pisado na terra da promessa, mas a promessa não era completa, porque qual que era a principal promessa? Não era a terra, mas eram os descendentes, porque a principal promessa não era Canaã, mas eram os seus filhos, porque ele era sério e tal. Então a principal promessa, um cara que, se você for ver o contexto de Abraão não queria riqueza, ele não queria uma terra que mana leite e mel, ele não queria uma terra, sabe, o que ele queria era filho. Então a principal promessa para Abraão e para mim, não é terra, porque terra aqui fala de coisas naturais, lógico que representa a Nova Jerusalém, mas aqui não é bens naturais. A principal promessa para Deus, para Abraão, não foi Canaã, foi o quê? Uma descendência numerosa, uma terra cheia, vai ser incontável. Olha lá, tenta contar as estrelas, tenta contar, essa vai ser a sua descendência, essa vai ser a multiplicação da sua célula, e essa é a descendência que eu tenho para você. Então você fala, pastor, eu não tenho promessa, está aí, essa é a promessa de Deus para você, se aproprie. Hoje nós não vivemos só na promessa, nós vivemos em cima da realidade, que isso já é realidade para nós. Então vamos lá, aí eu quero começar a ler aqui o que eu quero ler.
Ouça que você, não vou ler Gênesis por conta do horário, mas abre a sua Bíblia, o contexto de Abraão, mas abre a sua Bíblia em Gênesis 46, verso 31 a 34. Então, o que aconteceu? A palavra de Deus fala que depois que Abraão se apartou de Ló, a palavra de Deus fala que Deus pega e fala para Abraão: olha aí onde você está. Aí ele continua falando da promessa: aí onde você está na terra de Canaã. Então, na verdade, antes de nascer Isaac e Jacó, Deus já havia realizado a promessa de Canaã para Abraão, mas existia uma promessa que ainda não havia realizado. Qual que era? A descendência numerosa. Mas aí levaria um tempo, isso não tinha realizado ainda. Aí vamos ler aqui. Depois de José, disse aos irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito, e vou lhe dar notícia de que os meus irmãos e parentes do meu pai, que morreram em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas, cabras, e cuidem do gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo que tem. Quando o rei lhes perguntar qual a profissão de vocês, digam-lhe que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, e que foram seus antepassados assim. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Deixa eu ler aqui mais um contexto. Aí 47 do verso 1 até 6. Então José foi dar a notícia ao rei, e ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã, e esta região de Gozém, com suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e apresentou ao rei, e perguntou: qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar nesse país, porque a terra de Canaã não há pastos para animais, e a fome lá está terrível. A terra de Canaã não há pastos para animais. Vamos continuar. Viemos morar nesse país, por favor, deixe que a gente fique morando nessa região de Gozém. O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com vocês, a terra do Egito, esta é a ordem deles: dê a região que é a melhor do país, para que fiquem morando lá na sua eu comi palavra aqui, verso 6, está no verso 6. E a terra do Egito que está em ordem deles, dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefe dos que cuidam do meu gado. Só até aí. E no verso 27 fala o seguinte: e os israelitas ficaram vivendo no Egito e na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Irmãos, só para você entender todo o contexto aqui, todo mundo aqui eu já contei várias vezes, eu imagino que a maioria conheça a história que aconteceu, que José, ele foi enviado lá para o Egito, ele estava com seu pai, os irmãos o venderam lá para o Egito, como escravo, como escravo ele virou prisioneiro, como prisioneiro ele se tornou o primeiro ministro do Egito. E a palavra de Deus fala que ali ele revelou o sonho de Faraó. E quando ele revelou o sonho de Faraó, o que aconteceu? Ele falou: olha, durante 7 anos você vai passar com muita fartura, depois de 7 anos vai passar fome. Então ele começou a falar o que Faraó deveria fazer, e Faraó viu que José era a pessoa mais sábia para conduzir toda aquela situação nos 14 anos, no tempo de abundância e no tempo de escassez. E a palavra de Deus fala que começou o tempo de escassez, e quando o tempo de escassez começou, a palavra de Deus fala que, aí eu imagino que todos conheçam, a palavra de Deus fala que Jacó, juntamente com os seus descendentes, aí José se revela aos irmãos, fala assim: eu sou José, ministro do Egito, não sei o quê. E a palavra de Deus fala que José, ele pede para o seu pai, ele pede para o seu pai, com todos da família, virem para o Egito.
Mas é interessante, presta bem atenção, você precisa de um ambiente seguro, você precisa de um ambiente de crescimento, você precisa de um lugar, um ambiente saudável, onde você vai crescer. Não existe crescimento no ambiente hostil, não existe crescimento no ambiente, na verdade, onde a mentalidade, onde a missão, não existe isso. Por isso que a sua casa precisa ser um ambiente, sabe, agradável, onde a sua família vai crescer, sabe, a igreja, a família de Deus é um ambiente onde você vai crescer, onde a promessa de Deus vai se realizar na sua vida. Aí a palavra de Deus fala o seguinte, olha o que José fala, por isso que é muito importante você andar com pessoas sábias. É interessante que a palavra de Deus fala que em nenhum momento, o povo que estava vindo lá, o povo de Israel que estava vindo por conta da fome para o Egito, em nenhum momento eles moraram na principal cidade do Egito. A palavra de Deus fala o quê? Peça para o meu pai nos encontrar aonde? É nessa cidade aqui, Gozém. E é interessante que ele fala, essa cidade, os egípcios, eles detestam. Assim como eles detestam a cidade, eles detestam criadores de ovelhas. Então você vê que José, ele foi uma pessoa muito sábia. Ele já trouxe todo o seu povo para morar nessa cidade. E essa cidade, meus irmãos, não sei se você sabe, Egito é um país. Essa cidade onde o povo de Israel ficou morando, é um distrito distante lá de onde Faraó ficava. Mas ali, como falou na Bíblia, era a melhor cidade para que eles pudessem plantar, para que eles pudessem semear e para que eles pudessem cuidar dos seus gados. Ali era um ambiente perfeito. Mas quem teve essa noção, essa sabedoria? Foi José. E aí a palavra de Deus fala assim, olha, vai falar ele pega, fala assim, vai falar. Ele pega os seus irmãos e fala para Faraó, isso, fala que vocês são assim, que os nossos antepassados criam gados, cabra, que não sei o quê. O que Faraó fala? Não, então vocês vão morar ali. O que a palavra de Deus fala? Que foi ali que a promessa de Deus começou a se realizar na vida do povo de Israel. A palavra de Deus fala que ali foi onde eles cresceram, foi ali onde eles se tornaram uma nação forte. E é interessante que falava que na terra de Canaã não era um ambiente adequado para se criar gado. Aí a palavra pega e traz todo o seu povo dentro do Egito, num ambiente propício para um crescimento. E a palavra de Deus fala que eles cresceram, tiveram filhos e filhas e os gados, e cresceram de uma maneira exponencial. Sabe quantas pessoas que foram de Canaã para morar em Gozém? 70 pessoas. 70 pessoas. Essa era a descendência de Abraão, 70 pessoas. E aí vamos continuar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos de um ambiente adequado. Sua célula não vai crescer se você não tiver um ambiente, uma atmosfera, um ambiente de crescimento. E quem percebe isso? Quem tem sabedoria do alto, quem entende, quem compreende. A sua casa, ela não vai crescer de forma sadia, alegre, se ali é um ambiente hostil, onde há grito, xingo, onde o marido maltrata a esposa maltrata o marido, onde não cresce. Não cresce. E é interessante, por que José, ele pediu por favor para José, para Faraó, deixar eles morarem naquela cidade? Porque naquela cidade não existia mistura, aquela cidade não era habitável, naquela cidade, em outras palavras, eles podiam crescer com uma identidade de vencedor. Naquela cidade, a descendência de Abraão, não haveria mistura, porque o próprio Faraó e o Egito, eles detestavam aquela cidade, eles já detestavam aquela região, ainda mais o povo de Canaã chegando ali. Por quê? Mas ali era o ambiente perfeito. Todo mundo sabe que aconteceu a questão lá com a Valentina, e muitas vezes nós estamos num ambiente hostil, que a palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Mas o que ele fala? Tem de bom ânimo, pois eu já venci. E nós vivemos num ambiente hostil. Mas a palavra de Deus fala que o que habita em nós é maior do que esse ambiente hostil. Mas isso tem a ver com uma revelação dentro de você. A Valentina, todo mundo sabe, no final do ano, ela foi internada. Estavam achando que ela estava com leucemia, fizeram o exame da medula dela. Ela ficou 3 dias internada. E é interessante, imagina como é sua filha internada, tomando aquela injeção aqui na medula. É uma coisa horrível, um ambiente hostil no hospital. Mas é interessante que em nenhum momento a minha filha quis sair do hospital. Depois de 3 dias, ela saiu do culto,
Eu falei aqui, ela saiu do culto e foi direto para o hospital, domingo. Saiu do hospital e veio direto para o culto da quarta-feira. Mas o engraçado foi que quando teve alta, a mulher falou assim, olha, não tem leucemia, tal, explicou. E aí, ela falou assim, vamos embora, nós temos... Eu falei assim, mamãe, eu não quero ir embora. Mas por que ela não queria ir embora? Porque ali, aí chegou uma hora que vinha um palhaço, tinha uma hora que vinha o Papai Noel, tinha uma hora lá que vinha cantar história, tinha um cara que vinha aqui violão, tocar violão, aí tinha um espaço de brincadeira, eles davam o que ela queria. Você quer tomar um chocolatezinho? Não, damos um chocolate para você. Você quer? Damos, dá para você também. Aí vinha, dava um ursinho para ela, aí o papai, saiu o papai, comprava tudo para agradar. Aí quem que vai sair? Por quê? Porque dentro de um ambiente hostil, sabe, nós temos a condição de gerar um ambiente frutífero. Só os homens de Deus, meus irmãos, têm essa capacidade. Você pode estar lá no seu trabalho, num ambiente hostil, mas só você tem a capacidade de tornar aquele ambiente hostil frutífero. Por isso que eu falo, não tem líder de célula que não tem a capacidade de multiplicar qualquer coisa, porque está dentro de você essa capacidade. E aí vamos lá. E a palavra de Deus fala que depois de muitos anos, todo mundo eu creio que conhece a história, Jacó, ele viveu 17 anos naquela cidade, que era distrito lá do Egito. Aí Jacó morreu, José também morreu, a descendência toda morre, e aí aparece um rei. Eu gostaria de ler aqui com você. Depois o Egito teve um novo rei, Gênesis 18-14. Depois disso, o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo, vejam, o povo de Israel é forte, está aumentando mais depressa do que nós. Então, meus irmãos, a sua empresa tem que crescer mais do que crescem as empresas do mundo. Olha só, vamos lá. Quem deu esse diagnóstico? Foi o próprio inferno. Essa célula está crescendo mais do que normal. Foi o próprio diabo. Não, essa célula não é possível. Esse bairro aqui, alguma coisa está acontecendo. Vamos lá. O povo de Israel é forte. Quem tinha consciência de que o povo de Israel era forte? Era o povo de Israel? Não, era o inferno. Em caso de guerra, eles poderiam se unir a nós, aos nossos inimigos, e lutarem contra nós, e saírem do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numeroso. Por isso os egípcios puseram os feitores para maltratar os israelitas com os trabalhadores pesados. E assim os israelitas construíram a cidade, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. O povo gosta de ter filho, né? Maltrata mais e tem mais filho. Maltrata tem mais filho. É coisa de inteligência, né? Vamos fazer o bem, porque aí eles não têm mais filho. Não, vamos fazer o mal, eles têm mais filho. Você vê? Aí, vamos lá. Os egípcios ficaram com medo deles. Está aí o medo. Quem ficou com medo, meus irmãos? Quem que apanhava? Quem que era maltratado? Era o povo de Israel. Mas quem tinha medo? Era o povo de Israel? Deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar passando o que você está passando na sua vida, mas você pode ter certeza. Eu sei que tem alguém que tem medo de não receber o dinheiro, não ter a promoção, mas você pode ter certeza. Se existe uma pessoa que tem mais medo do que você, é o diabo. E aí ele fala, os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos. Meus irmãos, por que o povo de Israel se tornou escravos? Porque Faraó tinha medo deles. Por isso que eu estou falando para você, é o ano da casa cheia. Você pode ter certeza, vai ter resistência. A resistência é um sinal que o diabo está com medo de você. Por isso que ele vai fazer de alguma forma te aprisionar, te resistir, te pressionar. Mas tudo começou aqui por quê? Olha só, olha o diagnóstico do inferno ao seu respeito. Ele tem potencial. Ele não tem faculdade ainda, mas tem potencial. Ele não sabe da identidade dele ainda, mas eu sei que em Cristo Jesus ele é mais do que vencedor. Então, olha o diagnóstico do diabo. Eles não sabem, mas ele é mais forte do que eu. Ele não sabe. Hoje é uma criancinha de 12, 13 anos.
Mas quando crescer vai ficar mais forte do que eu. O diabo sabe disso. O problema é que nós não temos revelação daquilo que nós podemos ser em Cristo Jesus. O problema é que nós não temos revelação do poder e da força que nós temos quando entramos no prumo do propósito de Deus. Esse é o problema. Mas o diabo, ele teme a você. Ele teme a você por quê? Porque ele sabe o que você pode fazer em Cristo Jesus. Ele sabe o que você já fez em Cristo Jesus. Você pode não ter clareza da sua identidade em Cristo, mas o diabo sabe. Ele não precisa saber da sua capacidade, ele não precisa saber da sua conta bancária, ele não precisa saber de onde você veio, para onde você vai, ele não precisa saber se você é rico ou é pobre, ele só precisa saber de uma coisa: ele é filho. Se ele é filho, uma hora ele vai ter esse entendimento: estou lascado. E a palavra de Deus fala que Faraó ele teve, os egípcios tiveram medo do povo de Deus. Por quê? Eles são mais fortes do que nós. Tem pessoas que acham que são mais fracos do que o diabo. Você pode até ser. Em Cristo Jesus, não. O que ele fala? Se eles se unirem com os nossos inimigos, o que vai acontecer? Nós estamos na lata. Vamos maltratar eles, vamos fazer eles como escravos. Tudo começou por quê? Porque o diabo tem medo de você. Tem medo do quê? Nós falamos isso no curso de ceifeiros. O problema, o diabo vai fazer de tudo para que você não entenda quem você é e o que você pode fazer em Cristo Jesus. O quanto você é amado, que não tem nada a ver com a sua capacidade. O diabo sempre vai colocar o que você pode fazer. Jesus sempre vai colocar o que ele fez e o que ele vai fazer com você. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Mas a questão aqui que era? O Faraó, chegou um momento que aquele distrito, meus irmãos, aí para nós entendermos, lembra que eu falei para você, quantas pessoas saíram de Canaã e chegaram até o Egito? 70 pessoas, eu não sei se eu anotei aqui o versículo, em Gênesis 46, 27, 70 pessoas, Jacó levou todos os seus familiares para a terra de Gozém. A palavra de Deus fala que aquela terra ficou pequena. Sabe quantas pessoas saíram daquela terra e foram para o Egito? Se eu não me engano, eu não lembro aqui, eu não coloquei o versículo, se eu não me engano, 600 e poucas pessoas de idade militares saíram da terra de Gozém para Canaã. 600 e poucos, contando entre mulheres e crianças. Sabe quantas pessoas saíram do Egito? Quase 3 milhões de pessoas. Começou com 70 pessoas. Porque anos depois, 3 milhões de pessoas saíram daquele lugar. Onde a promessa de Abraão se cumpriu? Naquele lugar hostil, naquele lugar na vizinhança de Faraó. A palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Tem de bom ânimo, porque nós já vencemos. Nós vamos reinar em vida. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, como foi para Abraão. Deixa eu te falar, vai ficar pequeno, mas vai chegar ano. Por exemplo, agora se cumpriu a promessa. Agora se tornou uma nação mais forte do que o Egito. Se tornou uma nação mais numerosa do que o Egito. O que nós vamos fazer? Agora precisa unir as duas promessas. Nós precisamos agora ir para a terra de Canaã. Mas onde eles cresceram? Ali. Foi aqui. Foi quando você multiplicou a sua célula. Foi quando você realmente começou seu empreendimento. Foi quando você casou. Foi quando você começou a sonhar. Foi quando você levantou a mão para o Senhor. O diabo olhou para você. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Vamos mudar, vamos fazer fake news sobre eles, mas eu estou com medo. Então o medo do diabo em relação a você, não é quando você cumprir a promessa, é quando você sonhar com a promessa. Quando você começar a sonhar com a promessa, meus irmãos, quando você sonhar com a promessa do seu pai vindo até você crescer, multiplicar, e falar, vamos crescer a célula, vamos ter muito filho, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos, não sei o quê. É nessa hora que o diabo olha para você e fala assim: eu estou com medo. Continuando, Gênesis 9, capítulo 17 a 21. Êxodo. E aí a palavra de Deus fala, eu não coloquei aí, está no meu livro também isso aqui, em Êxodo 13, 14, a palavra de Deus fala, antes de ler isso aqui, eu queria ler isso aqui, Êxodo 9, 17 a 21, você ainda continua orgulhoso, aí o que acontece?
Aí Moisés aparece. E a palavra de Deus fala que Moisés já liberou as 6 pragas lá para o Egito, transformando a água em vinho, rã, piolho, matando os animais e tal. E aí vem a 7ª praga. Olha o que acontece. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porque aqui qual que é a questão agora? Porque a questão é o seguinte, não cabe mais, temos que ir embora. A palavra de Deus fala que o povo de Deus começou a clamar, que estava sendo maltratado. A palavra de Deus fala, estou ouvindo o clamor, estou ouvindo o seu socorro. Você acha que Deus não ouve essa oração? Ele ouve essa oração. Você pode ter certeza que na hora certa Ele virá o seu socorro. E é interessante, depois eu vou falar aqui, que quando Ele vem ao seu socorro, Ele libera uma outra promessa sobre você. Mas vamos lá. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém amanhã, a esta hora, vou fazer cair uma chuva de pedra, tão forte como a chuva que houve hoje na Zona Leste, que o povo não conseguiu vir para o culto. É a versão atualizada de hoje. Verso 19: portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cair a chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor, ficaram com medo do Senhor, do que o Senhor tinha dito. Vai no verso 22, 21, 22, 23. Deixa eu ver se tem uma versão aqui que... Eu não anotei, deve estar até o verso 30 mais ou menos. E a palavra de Deus fala que naquela hora, 20 o quê? Mas vocês nem sabem o que é o 26. Eu não vou mostrar no 26. Aí olha, isso que é mesmo espírito, hein? Era o que eu estava procurando. O que está falando? Que somente na região de Gozém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Tem a ver com a terra? Não, tem a ver com o povo. Não, mas não é nem isso. Aí a palavra de Deus fala o seguinte, que Moisés ele fala assim, olha, tanta praga tal, ele começa a falar. A palavra de Deus fala que eles não tinham mais medo de Moisés e Arão, o povo. A palavra de Deus fala que agora o medo era de outra pessoa. De quem que era o medo? Agora o medo é do próprio Deus. Até então eles não conheciam o Senhor. O que fala aqui no verso 20? E alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito. Sabe quando você começa a profetizar na vida das pessoas? De repente, não, quando essa mulher fala, o negócio conta. Quando esse homem fala, pelo amor de Deus, quando ele põe as mãos, quando ele se levanta e tal. A palavra de Deus fala que aqui a questão não era mais com eles. Agora a questão é com o próprio Deus. Eu creio que quando você sonha, o medo do diabo é com você. Mas quando ele se realiza, o medo do diabo não é mais com você, é com Deus. É com aquele que realizou o seu sonho. E aí chegou um momento aqui que a palavra de Deus fala que caiu pedra, choveu chuva de pedra. Falou que algumas pessoas não sabiam daquilo que Moisés falou e não tiraram os animais do campo. Todos os animais morreram. Mas na minha casa não passou necessidade. A minha empresa não passou por necessidade. A minha empresa cresceu no meio de tanta notícia ruim. Por quê? Porque eu estava lá. Porque no ambiente hostil eu tenho a capacidade de fazer ele prosperar, mesmo em ambiente de adversidade.
E aí, o que eu quero realmente falar? Então o diabo, eu creio não, você precisa ter esse entendimento, o diabo tem medo da sua liderança, o diabo tem medo da sua esposa, não só você, o diabo tem medo do seu marido, o diabo tem medo dos seus filhos, adolescente, quando você fala assim, eu vou entrar na corte, o inferno treme por conta disso, mas ele treme por conta disso. Mas o diabo, ele teme ao Senhor que você serve. Quando você fala, eu venho em nome do Senhor, o inferno se estremece diante de você. Mas aí tudo, se a palavra de Deus fala, aí eu quero falar de coisas agora no âmbito pessoal, porque nós precisamos trazer essa realidade nas nossas vidas. Êxodo 3, versos 7 a 8, porque o que acontece? Depois de tudo que eu falei para você, a vida precisa se manifestar em você. O poder de Deus e a força de Deus precisa se manifestar em você. Olha só o que aconteceu. Êxodo 3, versos 7 a 8. Então, o Senhor, aí voltando lá para o começo, antes de Moisés ter falado com o faraó. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu tenho ouvido o seu pedido de oração por causa dos seus feitores. Deixa eu te falar, o Senhor ouve os seus pedidos, Ele ouve os seus pedidos. Sei que estão sofrendo, o Senhor sabe que você está sofrendo, e a palavra de Deus fala, aquele que sofre por conta do meu evangelho, eu vou retribuir pessoalmente. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios, e para levá-los do Egito para uma terra boa. Então Deus ouve. Aí no verso 21 e 22, aí Moisés, eu farei com que os egípcios respeitem você, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. O que ele falou? Vocês já são ricos, vocês já são prósperos, quero falar para você, eu estou vendo o sofrimento de vocês, mas quando o sofrimento acabar, vocês não vão terminar com esse sofrimento de mãos vazias, vocês não vão terminar esse momento de crise, ansiedade, aquilo que vocês estão passando de mãos vazias. É o que ele fala, cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando em sua casa dela e sejam suas vizinhas, e ele deu seus objetos de prata, ouro e roupa, para que vocês vestirão os seus filhos e suas filhas, assim vocês tomarão a riqueza dos egípcios. O Senhor não falou, Ele falou que vai te prosperar, mas Ele falou de onde vem a prosperidade? Se Ele falou a prosperidade vai vir, dá conta, tal, Ele não falou, mas aqui Ele está falando, vocês já são ricos, mas vocês se tornarão mais ricos com as riquezas dos egípcios. Aqueles que estão te perseguindo vão te enriquecer, aqueles que estão te escravizando vão te enriquecer, é a promessa, lembra que eu falei, aqueles que te amaldiçoarem, lembra lá no começo, aqueles que te amaldiçoaram vão ser amaldiçoados, de alguma forma aqui, o faraó estava pesando a mão, o que aconteceu? Esse peso veio contra. E aí o que acontece? Nós precisamos entender e ter realidade do que nós pregamos e falamos. Aí o que acontece com Moisés? Moisés ele chega e fala assim, mas Senhor, como que eu vou falar para o seu povo, um povo que não me conhece, que sabe, que o povo sabe que eu morava lá no palácio, e a palavra diz, como que eles vão acreditar que eu sou um homem vindo do Senhor? E aí é onde eu quero entrar. Nós precisamos ser uma vida onde a vida de Deus se manifesta, o poder de Deus precisa se manifestar em nossas vidas. Para que Deus fosse usado, Ele precisou fazer o mesmo milagre 3 vezes. O que a palavra de Deus fala? Senhor, eles não vão acreditar em mim. Senhor, o seu povo não vai acreditar que eu vou libertar eles, que eles não vão acreditar que o Senhor ouviu a oração deles, e que eu sou o libertador que eles tanto pedem. Eles não vão acreditar. O que a palavra de Deus fala? O que é isso que tem na sua mão? É um cajado, joga no chão. Ele jogou um cajado, quando jogou o cajado virou uma cobra. Pega na cauda, pegou na cauda e virou o quê?
pegou a cobra na cauda, virou o cajado novamente. Ele falou assim: enfia aqui a mão no paletó, agora tira. Quando ele tirou, estava a mão branca, cheia de lepra. Põe de volta, que não sei o que. Ele falou assim: mesmo assim, se eles não acreditarem nesses 2 milagres que eu vou fazer através da sua vida, você vai vai lá no rio Nilo, pega uma porção de água, joga no chão, toca o bastão e essa água vai se tornar sangue. E eles vão acreditar. Essa foi a primeira vez que Moisés começou a fazer milagres e prodígios. Foi a primeira vez, sozinho. Aí a palavra de Deus fala o quê? Mas Senhor, eu sei que o Senhor opera, faz milagre, mas eu não sei liderar, eu não sei falar. Ontem mesmo ali estava pensando em desistir, agora você está falando que eu vou liderar? Ele falou assim: é isso. Eu não sei falar, eu sou gago, eu tenho a língua presa. Aí o Senhor fica irado. Ele fala assim: não sou eu que faço surdo, mudo, não sou eu que faço as pessoas ouvir, então não sei o quê. Mas é interessante que Deus ele repreende Moisés. Mas Deus sabia desde o começo que Moisés não iria fazer nada sozinho. E aí nessa conversa que Moisés está falando: eu não tenho condição, eu não sei liderar, eu não sei fazer o louvor, eu não sei conduzir célula, eu não sei fazer aquilo, eu não tenho potencial, eu não tenho habilidade. Aí ele pega e ele fala: Arão não é seu irmão? Arão ele fala muito bem, você tem a língua presa, mas seu irmão não tem. Não é ele que é seu irmão? Ele está vindo aí. E quando ele se encontrar, ele começa a explicar o que acontece, ele une. Então você vê que quando Moisés estava argumentando com Moisés que ele não teria condição, que ele não teria habilidade, na verdade Deus já estava mandando um líder de treinamento. Deus já estava mandando: eu não tenho casa. Aí quando você começa: eu não tenho casa para abrir uma cela, e o anfitrião está chegando: mas eu não tenho casa, Senhor. E o anfitrião chegando, porque o Senhor sabe das suas necessidades, Ele sabe do que você precisa. Aí, essa vez, então meus irmãos, para que a promessa de Deus realize na sua vida, você precisa ter experiências com Deus. Essa foi a primeira experiência. A palavra de Deus fala que ele teve que repetir essa mesma experiência. Para quem? Para o povo de Deus, para Israel, para o povo de Israel. E depois teve que repetir essa mesma experiência novamente para quem? Para Faraó. Por quê? Porque você precisa ter experiência, você precisa ser experiente em experiências com Deus, diante do Faraó. E é interessante que a única diferença aqui de um para o outro, qual foi? Que quando ele encontrou o povo, o que ele pegou? Ele pegou a água do rio Nilo e jogou no chão e transformou em sangue. Mas diante de Faraó, ele transformou o Nilo inteiro em sangue. Essa foi a diferença. Mas ele teve que ter experiências pessoais, 3 vezes a mesma experiência pessoal, para consigo, com seus líderes e com seus adversários. E é interessante que quando, não está aqui no contexto, a palavra de Deus fala que quando o Faraó libera, abre lá, eu não sei se já está no horário, tem um horário ainda, Êxodo 13:17, não está no esboço, depois você marca aí 13:17 quando passar o esboço. Quando o rei deixou o povo de Israel saísse do Egito, Deus não os levou para o caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão que guerrear. Olha só, deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus fala que existia um caminho mais fácil para chegar à terra de Canaã. Aonde que era? Era pela terra dos filisteus. E filisteus aponta aqui para quê? Para a lei, para mistura. E muitas vezes nós queremos mistura, nós queremos nos envolver para antecipar aquilo que Deus falou que ele ia fazer no momento dele, não no seu momento. E a palavra de Deus fala que, na verdade, era o momento certo. Ele fala que Deus, para o povo de Deus não passar pela terra dos filisteus, ele não foi pelo caminho mais curto, mas ele foi para o caminho certo. Aí a palavra de Deus fala, o que acontece? Naquela época, quando os israelitas estavam saindo do Egito para a terra de Canaã, a palavra de Deus fala que os filisteus estavam em guerra. E o que a palavra de Deus fala? Se eles chegarem na terra dos filisteus e eles verem aquela guerra, eles vão voltar. E por conta disso, é melhor eles irem para o deserto. Muitas vezes, quando você quer guerrear a batalha dos outros, você volta para trás. Tem gente aqui que está preocupado com o problema dos outros, você vai voltar para trás. Tem gente aqui que está preocupado com o problema dos outros, com a guerra dos outros. O que a palavra de Deus fala? Eles vão, quando eles verem que eles terão que guerrear, eles vão
retroceder, eles vão voltar para o Egito. Aí vamos voltar aqui para a palavra. Então lembra, o diabo ele tem medo de você. Nunca se esqueça disso. Então quando você vê o inferno se levantando, quando você, eu estou preso, estou escravizado, estou sendo pressionado, eu não tenho par, não tenho canto, alguma coisa tem aí. Você pode ter certeza. Mas como que você vai reverter? É quando o diabo não está mais preocupado com você, mas está preocupado com a vida de Deus se manifestando em você. Porque quando a vida de Deus se manifestar em você, a preocupação não é mais com você, é com Deus que você serve. E aí o que acontece? Olha só, e nunca nós podemos esquecer isso. Deuteronômio 26, do verso 1 ao 8. Aliás, do 6 ao 8. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos, pedindo socorro ao Senhor. E Deus, o Deus dos nossos antepassados, e Ele nos atendeu e viu as nossas aflições e a nossa misericórdia, como éramos perseguidos. Com força e poder, Ele fez milagres e maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito, e nos trouxe até a terra, que nos deu uma terra boa e rica. O que ele falou? O Senhor nos tirou com poder e força, porque o Senhor, Ele manifesta poder e força. Nós fazemos milagres e prodígios e coisas espantosas. Não é uma coisa espantosa? Quando o cara é desviado, maconheiro, drogado, participa de facção, aí de repente chega ali, não faço mais isso. O que aconteceu? Me converti, virei crente. Não, que negócio é esse? Isso é coisa espantosa, não é? Ou não? Fala se não é. O cara exalava álcool, de repente não bebe mais. Fui liberto. Ao contrário, quando eu sinto o cheiro de bebida, na ânsia de vômito. Eu estava endividado aqui, hoje eu sou um empresário próspero, rico, milionário. Hoje eu abençoo as pessoas e nem sei mais quanto tem na minha conta. Isso são coisas espantosas. Isso a palavra de Deus fala que isso tem a ver com o quê? Com força e poder. Força e poder. E é interessante, no Êxodo 13, se eu não me engano, no verso 3, a palavra de Deus fala: nunca se esqueça que com mão forte e poderosa o Senhor tirou vocês do Egito. Vocês não têm que se lembrar do Egito, vocês têm que se lembrar do quê? Da força e do poder do Senhor. Da força e do poder do Senhor. Quando você se lembra da força e do poder que em você opera, você vai operar milagres e prodígios. Milagres e prodígios. Milagres e prodígios. Eu sei que muitos aqui precisam de milagres, mas tem pessoas aqui de poder, mas tem pessoas aqui que precisam do quê? Força. E para nós encerrarmos, o que simboliza, quais as consequências, porque como que nós transmitimos milagres e prodígios e maravilhas? Primeira coisa, é quando nós manifestamos força e poder. Força e poder, e são coisas distintas. Força e poder, força e poder, força e poder. O que é força? Força é dar um murro aqui na parede e quebrar a parede. Nossa, como o Fábio é forte. Mas poder é o Mateus dar uma palavra de comando e falar para a parede, quebra, e a parede quebra. Isso é poder. Ele não precisou colocar a mão, ele não precisou ter músculo, tal, essas coisas. Força e poder. Mas é interessante, o que a palavra de Deus fala sobre força? Porque força aqui, eu não sei se você sabe, a primeira, as experiências mais constantes que nós precisamos ter do resto da nossa vida, isso precisa ser hábito, na verdade isso precisa ser algo constante. Nós precisamos ter experiência constantemente, diariamente, com a força do Senhor. Mas antes eu vou falar aqui do poder. Se você for ver algumas manifestações de poder na Bíblia, o que fala a primeira coisa? Romanos 1,16, o que fala? Que o Evangelho de Deus é o quê? É o poder de salvação. E eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Então, quando a gente fala aqui de poder, a gente fala de circunstâncias ou situações que nós não temos controle. Quando uma pessoa está acomodada lá na cama com câncer, por mais que você seja forte, musculoso, resistente, eu andar a segunda milha, a questão aqui não é força, a questão é o poder de Deus para se manifestar e trazer cura. Quando você vê um casamento lá que está para separar,
a questão não tem a ver com você força, por mais que seja de forte resistência, mas se a outra parte lá do casamento não quiser, separa. Mas para que isso não aconteça, o que precisa da manifestação? Do poder, Deus tocar no coração daquela pessoa, o Espírito Santo convencer aquela pessoa, sabe, isso é poder. Se você for ver aqui, eu coloquei 10 situações aqui, vou só falar aqui, o Senhor, através de poder, transformou a água em vinho, João 2:1, curou o filho de um funcionário público. Está vendo? Funcionário público, João 4, curou um paralítico no poço, João 5, curou um cego de nascimento, João 9, alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, João 6, ressuscitou Lázaro da morte, João 11, acalmou a tempestade e não se molhou, Lucas 8, curou um homem endemoniado por legiões de demônios, Lucas 8, curou o filho de Jairo, Lucas também 8, curou uma mulher hemorrágica também, Lucas 8. Então você vê que são circunstâncias, situações que não tem a ver com força, tem a ver com a manifestação do poder de Deus. Então quando a palavra de Deus fala, o que aconteceu? Lá no Egito, o poder de Deus se manifestou, porque a palavra de Deus fala, que com grande poder, o rei do Egito escravizou a Faraó, mas a palavra de Deus fala, com uma mão mais forte que a do Egito, uma mão mais forte que a de Faraó, com a mão poderosa, com uma mão forte, Deus vai lá e liberta os seus filhos. Então a palavra de Deus fala, que o inferno tem poder, mas uma mão mais forte do que o inferno, te liberta das garras do diabo. E a palavra de Deus fala, então o que é isso? São coisas que não tem como acontecer, não tem na minha força física, não tem a ver com eu persistir, não tem a ver com acreditar, tem a ver com a manifestação do poder. Quando eu oro as coisas acontecem, sabe, quando você ora um enfermo é curado, quando você começa a discipular, a conversar, a pessoa queria separar, não separa mais no casamento, aquela pessoa que antigamente tinha uma vida totalmente depravada, e de repente eu quero isso para a minha vida, eu quero ser santo, eu quero me guardar para casar virgem, sabe, tudo isso tem a ver com o quê? Com o poder de Deus. Isso tem a ver com o poder de Deus. Essas coisas têm que se manifestar nas nossas vidas, essas coisas têm que se manifestar na sua célula, na sua liderança, no seu casamento, no seu empreendimento. O poder de Deus tem que se manifestar. Eu estava ali ouvindo, nós vamos ter reunião dos empreendedores segunda-feira, quem puder ir, agora eu vou, que eu quero fazer algo com os empreendedores aqui, mas abre uma célula lá no seu empreendimento, você tem a liberdade. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Wilson, ele falou que ele era diretor de tecnologia, era isso? TI? E uma mulher, olha, o pastor Wilson, 20 anos, 30 anos atrás, nem sei quantos anos atrás, ele falou assim, eu posso abrir uma célula aqui? O que o pastor Wilson falou? Pode, mas eu não vou participar, porque eu sou diretor, tal, não sei o quê. E a palavra de Deus, o pastor Wilson, ele falou que ficou coçando lá e acabou participando da célula. O que aconteceu com o pastor Wilson? Hoje ele é o vice-presidente da videira. Por quê? Porque lá no empreendimento dele existia uma célula, mas tudo isso tinha a ver com força, ali foi o poder de Deus se manifestando. Aí depois é história, mas faça isso. Você precisa orar e começar a declara aquilo que você crê, contra as evidências, mas o poder de Deus vai se manifestar. O poder de Deus não tem a ver com você, tem a ver com Deus que você serve. Às vezes você está dormindo e o Senhor está batalhando por você. Às vezes você está dormindo no sono profundo de um rei, de uma princesa, de um príncipe, e o Senhor está destruindo cada um dos seus inimigos enquanto você dorme. Esse é o poder de Deus. Mas também eu quero falar da força, porque essa é a principal circunstância onde muitas pessoas deixam de servir ao Senhor, porque não tem força. Tem gente que começa a orar, a profetizar, a pregar, no dia seguinte está lá na cama de depressão. Não cresci isso, não sei se vai acontecer, como que vai ser. Já vi tanta gente feliz, eu vou multiplicar a célula, as coisas vão acontecer. Não quero mais, estou desanimado. Não vou no culto não, estou cansado hoje. Tem explicação? Aí uma semana anterior foi usado lá na célula, orou para uma pessoa, sabe, louvando ao Senhor. Aí de repente, eu não vou no culto, eu estou cansado, é só isso. Por que você está cansado? Porque quando você está cansado, a primeira coisa que você pensa é em desistir de Deus, desistir da promessa, desistir daquilo que pertence a você, desistir de ser um vencedor. Por que essa é a primeira coisa? O que fala aqui em Salmos 29:11? Quero falar aqui um pouquinho sobre força para nós orarmos. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo que é bom. Filipenses 4:13.
com a força de Cristo que me dá, posso enfrentar qualquer situação. Agora, qual que é a grande dificuldade que nós temos? Enfrentar qualquer situação. Eu estou num jejum poderoso, 40 horas, Deus moveu. Aí você chega lá no seu trabalho, aí você recebe uma notícia: nós estamos fechando o departamento e vamos precisar desligar você. O que acontece com você? Primeira coisa que acontece com você, porque essa hora não é o poder de Deus que tem que se manifestar, é a força de Deus que tem que se manifestar. Eu não quero ir, poxa, eu estou mal. Vai para o seu quarto, vai orar, e não pede para Deus se manifestar o poder sobrenatural. Fala: Senhor, me dê forças, sabe? Senhor, me dê forças para prosseguir. Senhor, me dê forças. Senhor, me dê forças para eu andar segundo os meus sentimentos. Senhor, me dê força. Quantas pessoas desistiram simplesmente porque não conseguiram resistir às situações da vida? Foram usados por diversas formas, diversas circunstâncias, com palavra, com milagre e prodígio, mas na hora, no âmbito pessoal, quando alguma coisa aconteceu, quando foi contrariado, quando aquele sonho não foi realizado, ele não teve força para sustentar qualquer situação. Em algumas versões fala adversidade. O que nós precisamos, meus irmãos? É o ano da casa cheia. A palavra de Deus fala que qual foi a grande crise ali de Moisés? Não é porque ele era milagres e prodígios. A palavra de Deus fala que transformou água em vinho, água em sangue, veio rã, piolho, matou animal, tantas coisas que aconteceram, abriu o mar vermelho, mas sempre no dia seguinte eles caíam em depressão. Por quê? Porque no dia seguinte vinha uma situação, no dia seguinte vinha uma adversidade. Em vez de eles pedirem: Senhor, me dê força para eu resistir tudo isso. Aí o que Jesus fala? Esse mundo jaz do maligno, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. Então deixa eu te falar uma coisa, é normal nós ficarmos desanimados, porém abatido jamais. Lá em 2 Coríntios, eu não lembro se é 12, se é 13, eu esqueci, depois eu passo para vocês. A palavra de Deus fala que muitos inimigos virão contra nós. Mas o que ele fala? Depois eu passo esse versículo: mas nunca faltará um amigo. Às vezes esse amigo pode ser o Senhor, às vezes você está precisando de uma experiência do Senhor, mas eu creio que no ano da casa cheia, nós não precisamos do poder de Deus. Aliás, precisamos, mas o poder de Deus tem se manifestado de diversas formas no nosso meio. Nós estamos multiplicando o culto, isso é poder de Deus. Nós estamos crescendo, isso é poder de Deus. Tem pessoas que estavam aí para divorciar, não vão divorciar, isso é poder de Deus. Mas o Senhor precisa nos dar força. Por quê? Porque esse mundo jaz do maligno. Aí qual que era a grande dificuldade de Moisés? Ele operava um milagre, e quando ele operava um milagre, o que o faraó falava? Vamos dar mais trabalho, vamos dar mais peso, vamos tirar os benefícios, tira o VR, tira o vale alimentação. Você imagina? Eu vou multiplicar uma série, recebe, tirou o vale alimentação, tirou o VR. O que a palavra de Deus fala? Que eles ficavam desanimados, eles ficaram sem força. Quantos hoje aqui estão desanimados? Eu não sei para quando eu vou casar, eu não sei como que vai ser meu casamento, eu não sei como que vai ser o meu empreendimento, eu não sei como que eu vou prosperar, eu não sei o que vai acontecer com meu marido, eu não sei o que vai acontecer com, sabe, eu não sei, mas muitas vezes isso vai, minando a sua força, minando a sua alegria. Lá em Neemias que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa se apropriar da alegria, não uma alegria natural porque foi promovida, não de uma alegria natural porque a célula multiplicou, não de uma alegria natural, isso é normal, nós temos que ter, mas é uma alegria do Espírito, sabe? É mesmo no meio da adversidade, você chegar no seu quarto, ter uma experiência com o Senhor, sabe? Um devocional, colocar um louvor, de repente seu coração ser tomado de alegria, e aquela alegria de uma forma inexplicável te faz força, te dá ânimo. Você levanta e vai trabalhar, você levanta e vai fazer o que você precisa fazer. Às vezes eu não quero ir para a célula e vai para a célula, às vezes eu não quero ir para o culto e vou para o culto, às vezes eu não aguento aquele trabalho, mas eu vou para o trabalho, às vezes eu não aguento esse meu empreendimento, mas eu vou lidar com esse empreendimento. Mas tudo isso precisa ser sustentado pelo quê? Pela força do Senhor, sabe? E esse ano nós precisamos ter muita experiência, principalmente com a força do Senhor. Quem que fica impressionado com milagres e prodígios? São pessoas que não conhecem o Senhor. Sabe por quê? Que na verdade eu acho que o povo lá de Israel não ficaram impressionados com os milagres, com as pragas do Egito, porque de alguma forma
Eles já conheciam os milagres, mas eles precisavam ter experiência com o quê? Com a alegria do Senhor. Eles precisavam ter experiência com o quê? Com a força do Senhor. Aquilo que faz permitir para você acordar todo dia, segunda, terça, quarta e quinta. Às vezes está cansado, mas mesmo assim, virar para, sabe, chegar em casa, pegou o trânsito, é impressionante, pegou trânsito, pegou não sei o quê, aí você chega em casa, toma um banho e vai para a cela. Irmão, você precisa de força para isso, você precisa de alegria para isso, você precisa de prazer para isso. Mas quando você não tem força, você não tem alegria, sabe? Quando você não tem esse relacionamento que faz você fazer o que você precisa fazer para aqueles que você ama, você desiste. Estou lá com uma cachorrinha, todo mundo sabe, minha filha. Porque quando você ama, meus irmãos, você faz o que tem que fazer, e não cansa, é impressionante. E aí a Lua fica lá, ai minha filhinha, vem aqui com a mamãe. Eu falei, pelo amor de Deus. Ela fala assim, ó, vai lá com o papai. O que papai vai lá com o papai? Mas por quê? Eu comprei o cachorro para uma das minhas filhas. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou começando a gostar dele. Aí a Lua falou assim para mim, olha Fábio, eu achava que você ia gostar mais do cachorro do que eu. Eu falei, por que não? Porque você não fica ali, você não fica, né, carinho, fica fazendo cafuné nele, você não faz essas coisas. É porque ele, eu acho que ele tem 2 ou 3 meses, eu não sei depois de quantos meses que tem que sair na rua. Ela falou assim, mas eu acho que quando você começar a sair com ele na rua, você vai criar um laço amoroso com ele. Pode ser, não sei. Aí você luta por ele. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Tudo isso que eu estou falando para você, essa resistência que muitas vezes vem sobre os seus ombros, sobre a sua família, sobre os seus alvos, sabe, sobre aquilo que você ora, você pode ter certeza, é porque o diabo ele teme a você, é porque o diabo ele treme nas pernas para você, mas tem a revelação daquele que você é em Cristo Jesus. O diabo não precisa saber da sua promessa, ele não precisa saber quanto você tem na conta bancária, ele não precisa nem saber das suas habilidades, ele só precisa saber de uma coisa, ele é filho, e como filho, ele é mais do que vencedor, por meio daquele que amou ele. Quando você tem a revelação disso, meus irmãos, a sua força é renovada, mas o que nós precisamos ser constantemente e diariamente, é experiência com o Senhor, de falar assim, não, hoje eu vou trabalhar, a minha célula vai multiplicar, hoje eu vou, mesmo que eu não queira eu vou, o Senhor vai reverter essa adversidade em glória. Mas eu não posso desistir, porque os meus filhos dependem disso, a minha esposa depende disso, aquilo que o Senhor tem para mim depende disso. Mas a principal experiência que nós precisamos ter, eu creio, é com a força do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu queria fazer um apelo, faz tempo que eu não faço apelo, depois nós precisamos orar aqui pela multiplicação. Lá em João 16:3 fala o seguinte, essas coisas vos tenho dito, para que tenham paz. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, tem de força, pois eu venci o mundo. Lá em Romanos 16:20 fala o seguinte, e o Deus de paz, em breve, esmagará nos seus pés, Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O que ele está falando? Que o Deus de paz esmagará a Satanás. Não é debaixo dos pés do Senhor, é debaixo dos seus pés. Mas o que ele fala? O Deus de paz. Se você quer saber qual é a única forma, qual é a única resistência que o diabo não... A única forma, a única força que o diabo é inofensível, é quando você tem paz. Quando você tem paz, a palavra de Deus fala que o diabo é inútil contra você. As formas dele agir contra você é inútil. Como? Quando Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Vamos louvar o Senhor depois.